Caros irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez eu quero saudá-los com a paz e com a graça do Senhor Jesus. E na caminhada da fé, na nossa carreira cristã, como você sabe, nós enfrentamos o mar revolto, nós temos a tristeza rondando as nossas vidas, mas tudo isso e em todos os momentos nós temos também a certeza de que a bonança vai chegar, não é? De que tudo passa e de que nós podemos ver o céu, o mar em paz. Vamos celebrar isso, vamos cantar essas verdades. Hino 254 do nosso inário, Sossegai. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu andar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai.
sossegar. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias agora? Convido você a abrir no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler hoje dos versos 9 até 12. Mateus, ali o começo do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 9 ao verso 12. O texto da palavra do nosso Deus que nos diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Até o versículo 12. Irmãos, nós temos estudado já duas devocionais sobre a mordomia do caráter. E vale a pena nós lembrarmos algo que falamos no primeiro estudo sobre esse tema. Que quando nós, eu e você, nascemos de novo, espiritualmente, nascemos do alto, Deus então, ou a partir de então, iniciou uma transformação em todo o nosso ser. E isso implica uma transformação no nosso caráter. E o propósito de toda essa transformação, essa verdadeira metamorfose, essa transformação salvadora, é fazer de nós semelhantes a Cristo. Cristo que é o padrão de caráter perfeito. É por isso então que a Escritura tem ordens, tem imperativos para que nós imitemos a Cristo. Em várias referências bíblicas nós vemos isso. Agora, imitar o caráter de Cristo é algo muito amplo, não é? Graças a Deus e graças a Cristo, nós temos, irmãos, aqui nas bem-aventuranças, um resumo do caráter que eu e você, como cristãos, devemos ter. Quando lemos as bem-aventuranças, estamos falando deste caráter cristão. Todos os cristãos devem ter todas estas características descritas aqui no texto, não é? E já falamos aqui da humildade de espírito, já falamos aqui de bem-aventurados os que choram pelos seus pecados, pelos pecados deste mundo. Falamos de mansidão, falamos também acerca de fome e sede de justiça, daquilo que é justo e reto aos olhos de Deus. Falamos de misericórdia, da ativa e da passiva. Misericórdia ativa quando nós auxiliamos efetivamente os necessitados. A passiva quando nós perdoamos o devedor. Falamos também de limpeza de coração. Por último, nós abordamos o versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E hoje, irmãos, eu gostaria de encerrar a mordomia, o estudo da mordomia do caráter com base nas bem-aventuranças, verificando aqui mais as duas últimas bem-aventuranças. Vamos lembrar, é um resumo do caráter de Cristo que Deus quer ver instalado em nossa vida, no nosso viver diário e cotidiano. No verso 9, nós vemos aqui Cristo falando sobre pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que seria, irmão, ser um pacificador? Ser um pacificador nos dias que vivemos, nos nossos dias de hoje. O que seria agir, viver como um pacificador? Ser pacificador significa ter a habilidade de eliminar intrigas, a capacidade de nunca semear contendas entre as pessoas, contendas entre os irmãos. Mas além disso, irmãos, ser um pacificador significa também transmitir a paz de Cristo. Por termos sido alcançados por essa paz, justificados por essa paz, nós temos uma paz
nos controlando e dirigindo as nossas vidas, que independe de circunstâncias, uma paz que excede todo o entendimento, como disse o apóstolo Paulo. Agora, nessa questão de transmitir a paz de Cristo, é muito importante, irmãos, que nós abordemos aqui, falemos aqui, que ser um pacificador não é ficar de braços cruzados. Ser um pacificador não é agir como um isentão, sabe? Mas é sim adentrar os conflitos levando a paz de Cristo, não é? É sendo um instrumento de Deus para levar a paz, para que a paz de Deus seja inserida nos ambientes, nos contextos, nos cenários onde esta paz não existe. Portanto, a postura de isenção não tem nada a ver com sermos pacificadores. Cristo nos deixou uma paz diferente da paz que o mundo dá, né? Nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 14, o verso 27, Jesus dizendo claramente: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus estava falando que nós não precisamos temer, não precisamos ficar com o coração perturbado, porque ele nos deixou da sua paz. Paz diferente daquela que o mundo dá e daquela que o mundo proclama. Trata-se de uma paz que quebra barreiras, não é? Trata-se de uma paz que elimina contendas entre as pessoas. É uma paz que serve de juíza, vamos dizer assim, das nossas atitudes. Você se lembra quando nós lemos na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, o que é que o apóstolo fala sobre a paz? Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Sede a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ou seja, quem apita, quem nos leva a decidir, quem dá o discernimento ali do que aconteceu e do que está acontecendo, tem que ser a paz de Cristo no nosso coração. Ela é o árbitro ali dentro de nós, não é? Ela é como uma juíza das nossas atitudes. Agora, você já reparou que para o mundo que nos cerca, só existe paz na ausência de conflito? E talvez você também tenha esse entendimento equivocado de que paz seja igual à ausência de conflitos. Essa é uma verdade para os descrentes, viu? Os descrentes pensam que é impossível entender que alguém que está sendo perseguido, por exemplo, esteja em paz, que alguém que está debaixo de tribulação esteja em paz. O mundo que nos cerca prega, na verdade, o contrário, né? Prega o que é contrário à paz quando, por exemplo, nas coisas pequenas e mesmo nas coisas grandes, disputa por poder, não é? Briga por interesses próprios, muitas vezes interesses escusos, né? Mas, irmãos, graças a Deus, a paz de Cristo não nos leva a agir assim. A paz de Cristo pode ser vista e vivida e experimentada e manifesta mesmo debaixo de turbulência, mesmo quando enfrentamos o dia mau. E nós vemos esse tipo de atitude equivocada, muitas vezes, na profissão política do prefeito ou de um governante, seja ele qual for, né? Mas pense aí num prefeito de um município. Qualquer político de caráter mundano, ele promove discórdia entre candidatos e partidos, não é? Ele incita o povo contra o governo da situação, se ele é de oposição, e se ele está na situação, ele lança farpas para aqueles que estão na oposição, quase nunca aos nossos olhos cooperando para que haja paz. O cristão que exerce um cargo político, o cristão que exerce um cargo público, ele age diferente. Ele promove a paz ali entre os governados.
refletindo a paz de Cristo, ao agir como um pacificador. Lembrando que ser pacificador não é ficar isento de tudo, tirar o pé, ficar de fora das situações, mas é agir levando a paz de Cristo aos corações que tanto necessitam. Portanto, quando falamos de mordomia do caráter, estamos falando sim de sermos pacificadores. Disse o Senhor Jesus: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E por fim, irmãos, nós vemos no verso 10 e verso 11 acerca da última bem-aventurança, a perseguição por causa da justiça. Ser perseguido por causa do que é correto aos olhos de Deus. É dito aqui nos versos 10 e 11: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. A última bem-aventurança não trata aqui de uma virtude cristã propriamente dita, mas trata de uma consequência das 7 virtudes anteriores, né? Ser perseguido por causa da justiça não é somente ser maltratado por agir diferente dos demais, mas significa ser alvo de ataques, sejam eles quais forem, por sermos servos de Deus, por causa da nossa ligação com o Senhor das nossas vidas. Trata-se então das implicações do discipulado. Cristo foi muito perseguido, você sabe, por quem ele era, pelo que ele fez, pelo que ele ensinou. Mas é interessante, irmãos, que ele preparou os seus discípulos, nos preparando também com isso, né? Para uma perseguição ligada à identidade com ele mesmo, né? Nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do verso 20, o seguinte: Jesus dizendo: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Irmãos, não se trata aqui de uma vida que busca a perseguição. Se trata aqui de uma vida que segue a Cristo, que anda nas pisadas do Senhor Jesus, é uma vida de discipulado, e que por isso, vez ou outra, ou constantemente nesta caminhada, é alvo sim de perseguição, por causa da nossa identificação com Cristo. Cristo que, ao conviver com publicanos e pecadores, você se lembra, ele recebeu até a fama de comilão e de beberrão, não é? Por causa dessa nossa identificação, de levar o evangelho servindo a Cristo, nós podemos ser perseguidos. O mundo, no entanto, não aceita isso, né? O mundo não aceita esse tipo de coisa. O mundo não aceita ser perseguido. Você já notou? As pessoas descrentes vivem lutando contra os preconceitos, embora elas mesmas, muitas vezes, sejam preconceituosas para conosco, não é? Interessante que se fala tanto de tolerância, mas quando você coloca a Escritura Sagrada no circuito, essa tolerância não existe, não é? Repito, é exatamente essa questão de que o mundo que fala tanto de abaixo os preconceitos, quando se trata do Evangelho, ele é preconceituoso para conosco. O mundo defende também que a melhor maneira de lutar contra preconceitos e perseguições é com processos na justiça, é com leis, não é? Eu não estou dizendo que isso não tenha o seu lugar e que é importante esta ordem de coisas, mas é interessante, irmãos, a abordagem de Cristo aqui, quando ele no final, depois de falar das bem-aventuranças, um resumo do caráter dele que ele quer ver instalado em nós, ele diz no verso 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Antes, no verso 11, ele já tinha falado de que nós devemos nos enxergar como abençoados por Deus e felizes
quando formos alvo de injúria e de perseguição e até de mentira por causa do nosso relacionamento com Cristo. E no verso 12 ele fala que é grande o nosso galardão nos céus. E ele diz mais, diz que todos aqueles que viveram antes de nós pregando com fidelidade a palavra do Senhor, eles também passaram por isso. Irmãos, cada vez mais que o mundo caminha para a consumação de todas as coisas, o retorno glorioso do Senhor Jesus, o dia de Deus, como diz o apóstolo Pedro, nós cada vez mais vemos isso sendo intensificado. E nós precisamos então entender que ser perseguido por causa da identificação com Cristo é uma bem-aventurança, é bênção do Senhor para nós. Agora, nós vemos esse tipo de atitude equivocada do mundo sem Deus diante desta verdade de uma forma muito presente na profissão do advogado, não é? Antes de mais nada, eu muitas vezes ouço pessoas falando assim, pastor, ser advogado, eu não sei se um advogado pode ser cristão. E com certeza pode e deve, não é? A começar pelo fato de que na Escritura Sagrada a expressão e o conceito de advogado é aplicado ao próprio Cristo. Ele é o nosso advogado. Temos advogado junto ao Pai, disse o Senhor Jesus. Portanto, um advogado pode e deve sim servir a Cristo. Agora, é claro que ele não pode ser como ou agir como um advogado descrente, um advogado mundano, que vive se beneficiando de gente que não quer sair perdendo, né? E que não tolera sequer danos morais. O advogado cristão, ele está ciente de todas estas virtudes mencionadas aqui nas bem-aventuranças. E ele não incentiva o que é injusto, ele não quer levar vantagem na injustiça, ele incentiva as pessoas a agir como contrário às atitudes deste mundo de Deus. Me lembro que certa vez, tendo que lidar com as demandas de um caso de uma irmã, isso já faz muitos anos atrás, em outra igreja, eu me lembro que acionei o serviço de um advogado, um irmão nosso na fé. E depois dos primeiros contatos ali com ele, essa irmã reservadamente falou para mim e para minha esposa o seguinte, olha, eu não quero mais esse advogado. Eu falei, mas como não? E ela disse, é porque ele é muito certinho. Irmão, irmã, é possível sim um advogado ser advogado, advogar e servir a Deus. O que não pode é agir como falamos, como um advogado sem escrúpulos, sem o temor do Senhor. Irmãos, vimos hoje então, de uma forma bem resumida, né, que nós devemos ser pacificadores e devemos nos alegrar ao sermos perseguidos por causa da justiça. Que Deus derrame graça sobre a nossa vida e nos conduza nesse caminho para sermos mais semelhantes a Cristo, não é? E para sermos bons mordomos, fiéis dispenseiros do nosso caráter. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez te buscamos, ó Deus, porque sem ti nós nada somos, sem ti nós nada podemos fazer. Todos os nossos planos, todos os recursos que pensamos que são nossos, na verdade não são, porque não temos nada que venha de nós mesmos. Tudo isso, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor, pedir realmente que o Senhor é que nos conduza. Na questão da pacificação, por exemplo, muitas vezes, ó Deus, temos ficado de fora porque achamos que isso é ser pacificadores. Ó Deus, nos ensina a levar da tua paz às situações conflituosas, sejam elas na família, na igreja, na vizinhança, no trabalho. Ó Deus, nós queremos ser vistos por ti como pacificadores, como verdadeiros pacificadores. E nos ensina também, ó Deus, a entendermos que por causa do nosso relacionamento com o Senhor, por causa da nossa identificação com Cristo, nós tantas vezes seremos alvo de perseguição, mas que, ó Deus, o Senhor nos abra os olhos para vermos que temos galardão no céu,
para vermos que outros irmãos do passado viveram também debaixo desta mesma perseguição e nos alegrarmos nisso, encontrarmos força nisso, não buscando a perseguição tão somente, mas amando o Senhor de coração e que por isso muitas vezes estejamos dispostos a passar por perseguições para a glória do teu nome. É a nossa oração, pedindo que o Senhor, ó Deus, esteja à nossa frente, ao nosso lado, nesses dias de dificuldade, para que a luz do Senhor seja refletida em nossas vidas. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço, abraço fraterno. Vamos orar agora com as nossas famílias e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.